Fala galera, sejam bem-vindos ao canal dos Segredos do RH. Eu sou o Márcio e hoje eu vou fazer mais uma das minhas aulas onde eu explico para vocês exatamente como você deve se preparar para um processo seletivo de trainee. E dessa vez agora é o da Seara. Esse é um processo seletivo para um programa de trainee muito bom para o desenvolvimento da sua carreira, você que gosta desse tipo de indústria. Então fica ligado até o final do vídeo que eu vou dar muitas dicas que vão ajudar você a se preparar muito bem, beleza? Então vamos lá. Antes de começar, se você puder dar aquela força, se inscreve aqui no nosso canal, dá aquele joinha que isso ajuda esse vídeo a ser divulgado para mais pessoas e ajuda o meu trabalho, beleza? Então vamos lá. Vamos falar sobre esse programa de trainee que estava sendo muito esperado, né? Então, o que eu faço aqui? Para vocês entenderem. Eu pego toda a página de apresentação da Seara, do programa, né, de trainee, e mostro a vocês palavras-chave que demonstram o que pode aparecer ao longo do processo seletivo e como você pode se preparar para isso. Claro que ao longo eu vou fazendo comentários, vou trazendo experiências de outros processos seletivos e trazendo perguntas também que podem cair, por exemplo, na entrevista, tá? Então vamos lá. A gente começa aqui primeiro, né, falando aqui dos benefícios que tem bons benefícios, né, que nem todas as empresas dão todos esses benefícios. Tem uma faixa salarial que eles colocam aqui a combinar, mas é uma faixa salarial que disputa muito bem no mercado, né? Hoje um trainee ganha muito, começa a sua carreira ganhando muito bem e tem uma franca expansão ao longo dela, né? Então vamos lá. Logo abaixo dessa parte onde ele fala ali sobre os benefícios, eles já começam a apresentar alguns pontos que eu já coloquei ali, marquei ali em vermelho pra gente. Então vamos ler junto aqui para você entender o que eu vou trazer para vocês. Primeiro, eles começam a falar assim, olha, ter pessoas desenvolvidas é uma vantagem competitiva sustentável a longo prazo. Nesse sentido, o desenvolvimento de jovens de valor é voltado a fortalecer a cultura JBS. A linha ficou ali em cima, mas é JBS. E promover ainda mais um modelo mental focado em resultados e que aborda os aspectos de gestão, conhecimento e liderança. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte. Eles já começam dizendo algo que é extremamente importante. Se você já viu outros vídeos meus, você sabe que eu sempre falo que a coisa mais importante que eles vão avaliar em você é o seu alinhamento com a cultura da empresa. Se você está alinhado com a cultura da empresa, as suas chances de passar no processo seletivo aumentam bastante. Então, eles já começam a falar sobre isso, que eles querem fortalecer essa cultura. Mas que cultura é essa? Tem vários pontos que eu vou apresentar para vocês aqui, mas eles já começam a falar. Um modelo mental focado em resultados, que aborda aspecto de gestão, conhecimento e liderança. Então, vamos lá. 3 desses pontos aqui, eles já mostram que você precisa já começar a demonstrar. Por exemplo, capacidade de liderança, capacidade de gestão e ter muito conhecimento sobre a indústria. Você vai ver que dentro das etapas, 2 delas, vocês passam por uma visita à fábrica, que provavelmente, né, além deles apresentarem tudo aquilo, eles vão fazer perguntas e vão fazer avaliações em cima disso. Então, ter o conhecimento sobre os negócios da empresa, como a Seara funciona, como funciona todos esses valores, a cultura dessa empresa, é fundamental que você tenha conhecimento. É fundamental que você conheça o mercado que ela está inserido. Quem são os concorrentes? Onde ela atua? Quais são os mercados que ela atua? Beleza? E aí a gente vai pegar também esses pontos de gestão e de liderança que vão ficar mais detalhados à frente. Então, vamos lá. Continuando, ao longo de 12 meses, os jovens de valor serão desafiados a se desenvolver em aspectos direcionados à liderança humana. Então, eles vão pegar você para desenvolver ainda mais essa capacidade de liderança, um conhecimento profundo dos processos de sua atuação e uma gestão simples e eficaz em preparação para assumirem posições de supervisão nas unidades de produção. Então aqui também tem mais um ponto que é importante, que é que eles falam que vocês vão assumir posições de supervisão ali na frente. Então isso é um prato cheio para você poder usar até no seu discurso de apresentação pessoal, o pitch, você chegue ali e fale muito do porquê que você quer esse programa de trainee. Porque querer trabalhar na Seara é uma coisa.
Querer trabalhar na seara como um trainee é outra, porque o trainee está sendo desenvolvido para se tornar uma futura liderança. E nem todo mundo tem interesse em se tornar uma futura liderança. E não tem nenhum problema em relação a isso. Tem pessoas que vão seguir um caminho mais técnico, mais especialista, e outras pessoas que podem seguir um caminho mais de gestão. Beleza? Então, se você tem esse interesse, isso é mais um artifício que você pode usar no seu discurso de apresentação. Tranquilo? Vamos lá, dentro dos pré-requisitos, né, tem algumas coisas que são mais básicas, e eles colocam ali, ter identificação com o nosso negócio, olha como é importante, e desejar atuar na produção diretamente. Experiência profissional na área será um diferencial e ter perfil de liderança. Então, mais uma vez, quando eles perguntarem para você, por exemplo, nas entrevistas, me conta uma situação que você vivenciou na sua vida, pode ser profissional, ou mesmo se você não teve uma vida profissional ainda, na sua vida acadêmica, você vai procurar contar histórias, situações em que você possa valorizar aspectos de liderança seu. Em que você trabalhava em equipe, que você construiu em conjunto com outras pessoas, mas que você esteve à frente, que você foi protagonista daquilo. Então, vê como esse aspecto da liderança vai aparecer diversas vezes ao longo aqui do nosso vídeo. Passando, quais são as etapas desse processo? Primeiro, você vai fazer a tua inscrição, vai ter essa pré-seleção ali, né, vai filtrar currículo por currículo, depois você vai fazer prova online, e aí é raciocínio lógico, língua portuguesa, e estudo de caso e vídeo entrevista. Vamos lá. Estudo de caso. Eles podem propor que você faça, né, que você apresente uma solução para um determinado problema, ou que você crie alguma coisa para sanar um possível problema, ou para atender determinado mercado, atender determinado público-alvo. Então, eles podem pedir isso. Então, mais uma vez, você vai estudar muito sobre a empresa antes de fazer essa etapa. Você vai se inscrever, parabéns, foi selecionado, eles vão te dar um tempo, né, uma semana que seja, para você realizar esses testes, esse estudo de caso. Só que, é claro, abriu uma vez, você tem que ir lá resolver. Você não pode abrir e depois voltar. Então, antes de você abrir esse teste, você tem que estudar muito, ter muito conhecimento sobre a empresa. Beleza? Outro ponto, vídeo entrevista. O que é uma vídeo entrevista? Não é uma conferência. A vídeo entrevista é o seguinte, você vai entrar na plataforma, eles vão explicar que você, muito provavelmente, são 3 perguntas, 2 ou 3 perguntas, e aí aparece a pergunta na tela, começa a gravar, você responde e acabou. Você não pode pausar, você não pode dar stop e iniciar novamente. Então, quando você for entrar ali, você já tem que ter estudado bastante, não só os negócios da empresa, mas como ter pensado, como eu falei, em situações de liderança, desafios que você passou, resultados importantes que você já atingiu, tá? Porque, como eu falei, você entra na plataforma, iniciar vídeo entrevista, beleza. Pergunta número 1, qual foi o maior desafio profissional que você já viveu? Pum, começou a gravar. E aí você tem lá 2, 3, 5 minutos para responder. E aí você vai responder de uma maneira bem objetiva, valorizando competências que você tem, principalmente de liderança, de alcance de resultados. E aí pausa, o sistema pausa e passa já para a próxima pergunta. Então é uma coisa bem rápida e bem dinâmica. Então você já tem que estar bem preparado. Depois que você passa por isso, aí você tem uma entrevista com o RH. Aí já é uma pessoa que vai conversar com você. Beleza? Então você vai entrar numa videoconferência, a pessoa vai conversar, vai falar, vai perguntar, vai pedir para você se apresentar, você contar um pouquinho da tua trajetória acadêmica, tua trajetória profissional. Então você já tem que ter um discurso de apresentação muito bem estruturado. E isso é um ponto muito importante, né? Eu tenho uma mentoria individual. O que é essa mentoria individual? A pessoa pega, me contrata, né, pelo nosso Instagram, depois eu vou colocar os contatos ali no final do vídeo, aqui embaixo na descrição. Então a pessoa me contrata, principalmente, isso é uma demanda muito grande, porque as pessoas não sabem contar a sua história. Elas não sabem, por exemplo, fazer uma apresentação pessoal que que impressione aquele entrevistador, tanto o RH quanto os gestores ou as gestoras. Você precisa saber contar as tuas histórias, as tuas experiências, os desafios que você passou e se apresentar. É importantíssimo que o teu discurso de apresentação seja forte e seja direcionado
ao que a empresa quer. Por quê? O processo seletivo é um processo de venda. Você tem que entender primeiro o que a empresa está buscando, para depois você começar a se apresentar e a contar suas histórias, para que faça sentido isso para quem está ouvindo. Beleza? E aí dentro disso, também tem outras perguntas que podem aparecer. Claro, por que você quer fazer um programa de trainee? Por que de repente você quer sair da empresa que você trabalha hoje, né? Se você está empregado, por exemplo, quais foram os desafios que você já viveu, o que você espera para daqui a 5, 10, 15 anos de carreira. Então, várias dessas perguntas podem aparecer. Eu vou apresentando outras ao longo do vídeo. Beleza? Depois, na fase 4, você tem uma visita técnica, como eu falei, você vai visitar a indústria, né, com um comitê de seleção na unidade. Então, eles podem apresentar, fazer perguntas, ver se você conhece o que está acontecendo ali, quais são as estratégias e projetos da Seara. Então, é importante, mais uma vez, você estudar bastante. Depois, na fase 5, tem esse comitê de seleção corporativo, que eu acredito muito ser uma espécie de painel. O que é um painel? Eles vão apresentar um caso para vocês e em grupo vocês vão solucionar. Então pode ser você e mais 2, 3, 4, 5 pessoas para conversar e chegar a uma conclusão em relação àquilo. Construir um projeto. Geralmente você vai ter 1 hora, 1 hora e 15 para fazer isso. Então eles vão apresentar um projeto ou uma situação e pedir uma solução para aquilo. Nesse momento você tem que demonstrar uma capacidade de comunicação, de escutativa, capacidade de organização, de planejamento, de liderança, muito conhecimento sobre os negócios, uma visão criativa. Então tudo isso é abordado. Tudo isso eu sempre falo muito para os meus alunos e diversos desses alunos, né, têm uma taxa de aprovação muito alta, graças a Deus, que conseguem estudar isso antes e passar para grandes empresas. Então é comum isso acontecer, tá? Esse tipo de etapa, e você precisa estar muito bem preparado. Beleza, vamos lá. Eles continuam, né? Ainda na mesma página. Eles falam muito sobre sermos os melhores naquilo que propusemos fazer. Então isso, eu coloquei aqui, tá vendo um balãozinho? Escrito propósito, característica, experiência e situação. Porque são momentos em que você vai poder encaixar isso. De ser o melhor no que você faz, de se propor a fazer o melhor, e você pode trazer exemplos em relação a isso. Qual foi uma situação que você passou em que você teve que ser o melhor? Por exemplo, você pode ter vencido uma competição em que você teve um projeto acadêmico. Você pode ter alcançado resultados que ninguém alcançou anteriormente, por exemplo, numa empresa júnior. E, claro, na empresa que você trabalha. Então, é importante que você vá entendendo essas palavras ou essas palavras-chave ou frase-chave, né? Vamos colocar assim, entre aspas, que podem mostrar um caminho para vocês. Beleza? Outro ponto, vamos falar sobre os valores. Isso aqui é o mais importante de todos. E aí eu coloquei várias caixinhas aqui. Olha que legal. Esses são os valores da empresa, tá? Disponibilidade. É receptivo, acessível, disponível, não tem dia e não tem hora, está sempre pronto e tem o trabalho como prioridade. Olha como é importante ter o seu discurso alinhado com isso. Do trabalho ser a prioridade da sua vida nesse momento. Tem pessoas que, não quero trabalhar numa empresa em que eu tenho que colocar o trabalho à frente de outras coisas. De repente ali não é o seu lugar. Mas se você hoje está num momento de crescimento, de querer buscar um crescimento na carreira, entrar numa empresa que vai poder se desenvolver, você já vê que isso é importante para a empresa e você pode atrelar onde? No teu discurso. Vamos lá. Está aberto ao novo, às mudanças e motivado para os novos desafios. Aí o que poderia cair de pergunta em relação a isso? Para eles tentarem identificar se você tem esses valores, esse tipo de valor, né, de disponibilidade. O que você costuma aprender fora da sua área de atuação? Está aberto ao novo. Qual foi a última coisa relevante que você aprendeu e te ajudou profissionalmente? Por exemplo, um software. Muita gente gosta, por exemplo, de hoje em dia do Power BI. O Power BI é uma ferramenta que ajuda muitas pessoas a tomar decisão mais rápido, a fazer um monitoramento, a ter indicadores muito rápidos para você, por exemplo, fazer uma reunião, mostrar para as pessoas, entender que pontos estão dando certo ou não numa produção. Tem gente que está aprendendo mais sobre ciência de dados, gestores, para poder montar as suas próprias ferramentas. Então são demandas.
E aí você vê o que foi o mais relevante que você aprendeu. Vamos lá, tem a parte da simplicidade, que eles falam, tem a franqueza, e aí eu selecionei uma parte na franqueza que é saber dizer não. Isso é muito legal porque eu tenho vários alunos que têm esse tipo de dificuldade. Quando a gente fala sobre fraqueza, eles falam assim, olha, eu tenho a dificuldade de dizer não para as pessoas. Então isso já me prejudicou porque eu estava enrolado com algumas situações, as pessoas me pediam ajuda e eu acabava deixando as minhas coisas de lado por não saber dizer não. Não queria ficar mal, né, com as pessoas e tudo mais. E aí eu trouxe uma pergunta, né, que é interessante de já ter aparecido em entrevistas, que era o seguinte. Imagina uma situação que você está muito atarefado em um grande projeto e uma outra área pede a sua ajuda para algo que é emergencial para ela. O que você faz? E aí você já viu que a empresa valoriza também as pessoas. É claro que você pode ajudar as outras pessoas, mas ela valoriza as pessoas que colocam o seu trabalho também como prioridade. Opa, calma aí, eu estou participando de um projeto que exige dedicação exclusiva, eu tenho um prazo apertado, é muito importante para a empresa. Nesse momento eu não posso te ajudar. De repente eu posso até te indicar uma pessoa da minha equipe ou de outra equipe que eu sei que também tem conhecimento sobre isso. Então é importante você ter esse discernimento. Então, por exemplo, numa resposta como essa, você poderia falar, eu gostaria de primeiro saber que tipo de projeto entender o projeto que eu estou, qual é a relevância e qual é a emergência dele. Se isso pudesse esperar um pouco, o meu projeto pudesse ficar de lado por um período pequeno para que eu pudesse ajudar esse outro projeto, desde que ele fosse extremamente relevante e importante para a empresa, que aí você está olhando para o todo, aí você ajudaria aquela pessoa. Caso contrário, você não ajudaria. E teria que falar que não poderia ajudar e poderia dar a sua justificativa, dizendo que o seu tinha uma relevância muito grande, uma importância muito grande e que você não poderia designar outra pessoa para fazer, que você mesmo teria. Beleza? Então vamos lá. Humildade. Saber ouvir, sabe ouvir, é atencioso e considera a opinião dos outros. E aí tem mais uma perguntinha que foi muito legal que já apareceu, que é o seguinte. Se um membro da sua equipe tem uma opinião contrária à sua para uma tomada de decisão importante, você tem que tomar uma decisão importante, você fala com a sua equipe que está pensando em fazer A e alguém pega e traz a opção B. O que você faz? Como é que você agiria? E aí, nesse momento, você pode ter uma abordagem de considerar, escutar a opinião do outro, colocar ali para o grupo, para a sua equipe, para as pessoas de confiança sua, para que vocês cheguem a uma decisão final. Então isso também é importante. É interessante que você tenha esse tipo de escutativa, que não é só o que eu decidi, porque eu sou mais experiente, eu sou o líder daquela equipe e vai ter que ser desse jeito. Então eu considero o que os outros estão falando, porque pode ser algo que dê para complementar o que eu já pensava. E aí a gente junta ideias e chega na ideia final. Beleza? Beleza. E tem uma outra coisa aqui que eu achei interessante, que eles colocam aqui. Prioriza o nós e não o eu. Tá? Então, qual é o cuidado que você tem que ter? Você precisa ter cuidado quando você estiver contando sobre situações, ao longo de uma entrevista, quando eles perguntarem sobre desafios, resultados alcançados, para você não esquecer de falar sobre o nós. É claro que muitas das coisas você vai dizer o eu. Eu tomei uma decisão. Eu pensei em algo que pudesse ajudar a alcançar o resultado. Eu implantei uma ferramenta, mas também falar sobre o nós. O quanto impactou o trabalho do nós. O quanto o trabalho em equipe ajudou a chegar naquele resultado. Então não fica só pautado no você e esquece os demais. Beleza? Isso é importante para a empresa. Última página, tá? Atitude de dono. Conhece, comprometido com o resultado e conhece com profundidade aquilo que faz. Como eu falei, isso pode cair no painel, que é aquela etapa final de comitê. Conhecer com profundidade. Você não quer tanto trabalhar ali na seara, você tem que ter conhecimento sobre aquilo. É mão na massa, busca sempre ser o melhor naquilo que faz e não desiste nunca. Então, isso pode ser uma frase que você pode colocar, não com as mesmas palavras, mas você pode colocar, por exemplo, no seu texto de apresentação pessoal. Quando você, por exemplo, pode ter vencido até um grande desafio na sua vida, que foi entrar numa faculdade, numa universidade de excelência. Outra coisa, determinação.
é obstinado, entrega resultados superiores e cumpre seus compromissos. Busca alternativas para os problemas e engaja pessoas. Aqui tem bastante coisa legal, né? E aí eles podem perguntar para você o seguinte: conta uma situação em que você alcançou um resultado muito relevante, um resultado de impacto. Pode contar das suas experiências profissionais. Conte sobre um grande desafio e o que fez para resolvê-lo. Tá tudo dentro disso, né? Que você busca a todo custo aprender, criar, engajar as pessoas para que vocês consigam chegar a um resultado, que vocês ultrapassem barreiras para chegar a um grande resultado. E por último, tem aqui disciplina, né? Disciplina também é um valor que você pode explorar muito bem dentro do seu discurso, tá? E aí agora eu queria trazer para vocês o seguinte, algumas outras perguntas que podem aparecer, para você entender se você está preparado ou não para fazer, por exemplo, uma entrevista com gestores dessa área. Então, por que você quer trabalhar nessa área? Para responder isso, você pode alinhar muito com a cultura da empresa, com a missão dela, com o que ela espera para o futuro. Pode estar muito alinhado com você, com o que você também espera, com o que você também quer, com o seu perfil. Outra pergunta: o que a empresa ganharia te contratando? Que é aquele momento que você vai explorar os resultados que você já alcançou, as competências que você possui, principalmente como gestão, como gestor ou gestora, como líder. Conte sobre um projeto que não deu certo. Aqui é para contar algo que você participou, que não deu certo por algum motivo. Não terceirize culpa, não coloque a culpa em outras pessoas, mas que não deu certo, mas aqui tem um grande ponto. Você precisa falar o que você aprendeu com aquilo, para que você não repita. Beleza? Como você engajaria a sua equipe que está desmotivada a entrar em um novo projeto? Para você, quais são as principais características de um grande líder? Que, claro, você vai dizer muitas das suas características também. Em relação a trabalhar sob pressão, como você lida com isso? E por que devemos te contratar? É uma pergunta que já apareceu diversas vezes e é a hora que a pessoa dá aquela gaguejada. E aí eu queria te perguntar, hoje, vendo essas perguntas e tudo que eu mostrei para você, você acredita que você está pronto para passar num processo seletivo como esse? Você acredita que você conseguiria impressionar os recrutadores, os gestores? Você acredita que você hoje tem um discurso pronto, muito bem estruturado? Se você ainda não está seguro disso, eu queria te contar um pouquinho mais sobre a mentoria individual. A nossa mentoria individual é algo muito personalizado. É um encontro entre eu e você por 2 horas para a gente falar sobre todas as etapas que você tem dificuldade, que você gostaria de se preparar, que você gostaria de saber mais estratégias, conhecimento sobre os critérios das empresas, como montar o seu discurso, tanto de apresentação pessoal quanto para as respostas de entrevista, mas não é uma receitinha de bolo. Eu quero escutar a tua história para a gente construir isso junto. Eu mostro para você técnicas para montar o seu discurso. Isso tudo dentro da nossa aula, do nosso encontro, que dura 2 horas aproximadamente. E além disso, eu te dou suporte até o final do processo seletivo, tirando todas as suas dúvidas, escutando todos os áudios que você pode me mandar. Você pode me mandar áudio, por exemplo, falando toda a tua apresentação pessoal, se apresentando para que eu possa avaliar e te dar um feedback, assim como as respostas de entrevista. Olha que coisa exclusiva, que coisa personalizada. Isso já tem ajudado centenas e centenas e centenas de pessoas. Então, se você quer também um acompanhamento como esse, entra no nosso canal no Instagram, o @segredos do RH, segredos _do_ RH. Vou colocar aqui embaixo na descrição. Entre em contato comigo que eu te falo mais sobre a nossa mentoria e você pode tirar a dúvida que você quiser sobre a mentoria. Beleza? Eu vou deixar um finalzinho aqui, um vídeo dos meus últimos alunos que foram aprovados para grandes empresas. Para isso te inspirar também e ver quanto é importante uma preparação de excelência para você conseguir
chegar ao seu grande sonho, ao seu grande objetivo. Beleza? Eu te agradeço por ter chegado até o final aqui do vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Oi, eu sou o Felipe Oliveira, o mais novo trainee do Itaú, e eu vim aqui hoje contar algumas dicas para vocês, como que foi o processo e como que o Márcio me ajudou com a mentoria dele, que foi incrível. Bom, eu cheguei até a mentoria dele desesperado. No começo do ano eu tinha prestado um programa de trainee para uma empresa, fui até a última etapa e adivinhe, não fui aprovado. E eu me questionava o porquê que eu não fui aprovado. Meu Deus, eu fiz tudo certo, eu estudei, eu sabia isso, eu sabia aquilo. E contando para ele como que foi o meu pitch, como que eu cheguei até a final, a gente chegou à conclusão que as empresas hoje elas não querem uma máquina, elas não querem um robô, elas querem pessoas. Então, muitas vezes a gente deixa algumas histórias que foram importantes na nossa vida, por mais simples que elas sejam, essas histórias ficarem ocultas, a gente achar que não, porque eu só tenho que falar de trabalho, eu só tenho que mostrar que eu atingi aquele resultado, que foi isso que eu fiz, esse foi o meu erro no meu último processo de trainee. E quando eu fui pro Itaú, eu fui numa vibe tipo assim, cara, eu vou ser o Felipe, eu vou trazer as minhas experiências profissionais, mais menos, mas eu quero mostrar quem eu sou de fato. Por quê? No dia a dia a gente não vai trabalhar com o Felipe do currículo, a gente vai trabalhar com o Felipe Pessoa. E se o Felipe Pessoa, ele não consegue se dar bem com os outros, ele não consegue entender as transformações que estão acontecendo no mundo, na empresa, as coisas não vão tão bem. Então a gente entendeu, a gente acertou o pitch, ele me ajudou muito com alguns vídeos que eu tinha feito para outros processos de trainee, se estava legal, se não estava legal, se estava criativo ou não, e me ajudou muito, gente. Então só tenho a agradecer a mentoria, ela fez total diferença, ela me ajudou muito a chegar à aprovação. Ele é super acessível. No dia que eu mandei mensagem para ele perguntando do pitch, ele tinha acabado de receber a notícia que o filho dele tinha nascido e mesmo assim ele me respondeu. Então, gente, sério, invistam, acreditem. Vai cheio de perguntas, cheio de dúvidas, ele é super preparado, super competente, ele entende do processo de trainee, estágio, porque ele já vem fazendo isso há muitos anos. Então, confiem nele, segue a mentoria e vai dar tudo certo. Espero ter ajudado vocês, um grande abraço e espero vê-los no Itaú ano que vem. Tchau, tchau!